Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em qualquer horário. Eu tenho a satisfação de estar aqui com um colega de TI, o Saulo Bazzi. Não vou falar o sobrenome dele, ele fala ali, porque senão eu vou falar besteira aqui, vou errar, né? O Saulo é o presidente da CPA hoje do IFSC, e nós estamos aí na Semana do Planejamento. E na Semana do Planejamento, começamos na Semana do Planejamento, na verdade, a Semana do Planejamento é bem elástica, viu, Saulo? A gente começa agora na semana de aniversário e vai aí ao longo das próximas semanas, porque cada campus tem o seu calendário. E nós fizemos uma recomendação aos diretores de que procurassem os representantes locais da CPA para que eles possam participar desse processo de planejamento, que é um processo, né, que é muito mais do que preencher o PAT. E aí entra também aí o painel de indicadores, que foi uma inovação que a CPA trouxe agora nessa última avaliação. Saulo, eu gostaria que você me falasse qual a importância de usar essas informações nesse processo de avaliação e de planejamento institucional. Bom dia, Jesuel. Obrigado pelo convite. É muito importante que a instituição utilize a comissão própria de avaliação para esse processo de planejamento institucional, né? Ela está aí para ser utilizada para o planejamento institucional, certo? O objetivo dela é que a instituição utilize a autoavaliação institucional para escutar a sua comunidade institucional e, a partir de ouvir toda a comunidade institucional, contribua também para o planejamento. Então, a proposta do painel é dar uma visão geral de como foi o processo de esse último processo de autoavaliação. Porém, o último processo de autoavaliação, ele não constitui somente este painel. Ali nós temos as questões objetivas, né? São de cunho objetivo. Cada questão objetiva dessas, ela teve questões dissertativas. E as CPAs locais, elas estão no processo de avaliação dessas questões dissertativas, né? E estão produzindo um segundo relatório agora, que vai ser entregue aos diretores do campo e encaminhado à gestão, né? À reitoria, para uma análise mais profunda de como foi essa autoavaliação desse último ano. Então, o papel das CPAs locais ela é fundamental como um consultor dentro desse processo de avaliação. Por quê? Porque tem muito mais informação do que somente aqueles números. Então, essas pessoas, esses representantes locais, eles conseguem ver com uma lente mais profunda quando aqueles números mostram, por exemplo, a comunicação do IFSC que teve uma margem ali de não estava... Tinha 20% considerando que não estava ótimo, estava bom ou regular. Mas o que era esse bom ou regular? Essas pessoas, elas fizeram uma análise profunda dizendo, houve comentários que o bom e regular significa isso, isso e aquilo. Então, essa é a principal importância dessas pessoas neste momento desse planejamento. Eles são detentores dessas informações. Perfeito. Saulo, você acha que nesse momento, mesmo que não se tenha um relatório final, os representantes locais podem contribuir mostrando e conversando com os diretores sobre uma análise preliminar desses dados? Esses relatórios eles estão em fase de lapidação já e já estão em fase de conclusão, certo? O que nós estamos produzindo agora, nós estamos revisando, junto com as CPAs locais, a conclusão de cada um desses relatórios por campus, né? E para fazer a entrega para os diretores, certo? Para os diretores de campus e encaminhamento para a pró-reitoria. O que está em fase de produção ainda, que a gente, como CPA Central, vai recolher esses relatórios locais e compilar ele como um grande relatório para a gestão. Então, tem uma segunda fase aí que a gente vai ter que fazer uma análise dos relatórios locais e gerar um relatório global sobre isso. Por isso que não está concluído todo o trabalho ainda do CPA, que tem uma segunda fase que vai ser bem trabalhosa ainda, que é uma compilação dos relatórios locais. Mas os relatórios locais já estão numa fase bem avançada de conclusão. Então, praticamente, assim, a grande maioria dos campos já estão com eles na ponta da língua.
Perfeito, Saulo. Uma pergunta: qual é a periodicidade que vocês vão fazer as próximas avaliações? Porque esse período agora foi um período meio inusitado aí de pandemia, né? Houve toda essa dificuldade, né? Quando é que vocês pretendem retomar e fazer uma nova avaliação? Conforme a lei dos sinais, os relatórios CPA eles têm uma regularidade fixa. Nós fazemos 13 relatórios, né? 2 relatórios parciais e um relatório integral. Os relatórios, eles têm uma semelhança no sentido de fazer a avaliação institucional. E qual que é a diferença entre os parciais e o integral? É a forma como o relatório é utilizado realmente. Os parciais, eles dão um escopo de auxiliar a instituição a fazer, por exemplo, a revisão do PAT, uma revisão estratégica a nível de ações de trabalho, ações de revisão de atividades de um ano para o outro, ações que a gente pode articular para o próximo ano estar implementando. Já o relatório integral, o objetivo dele é dar subsídios para que o planejamento institucional, o PDI da instituição, seja reformulado. Então, ele faz um agrupamento desses 3 relatórios de planejamento de parte desses planejamentos trianuais e faz um relatório mais global, trianual, para que a instituição tenha subsídios de fazer uma nova proposta de PDI. Então, é essa regularidade que nós temos nos nossos relatórios. Perfeito. Saulo, uma pergunta mais prática: de que forma os diretores e a comunidade podem auxiliar a comissão própria de avaliação em seu trabalho? A própria reitoria, inclusive. A primeira, mais fundamental, é participar dos nossos processos de pesquisa, né? Então, sempre quando a CPA lança uma campanha de avaliação, é muito importante que a comunidade entenda a importância e participe da pesquisa, exponha sua opinião ali de forma fidedigna. A partir daí, a CPA se esforça para divulgar essas informações, publica os resultados agora, por exemplo, no painel. Então, se coloque a par do que foi coletado de informações. Agora, a partir desse relatório, nós, junto com a gestão, vamos começar a produzir planos de ação de como implementar o que foi trazido junto com esses relatórios, e a comunidade vai poder estar acompanhando o que foi coletado no relatório de informações, de sugestões, e o que a gestão se propôs a fazer a partir desses relatórios. Então, a CPA tem o papel de acompanhar isso, mas também tem o papel de mostrar à comunidade o que a gestão se propôs em relação a esses relatórios, essa avaliação. E isso a gente faz para quem? Para que a comunidade acompanhe isso. Não é um relatório que a CPA faz para o MEC ver, é para a comunidade institucional acompanhar esse processo. Então, a gente faz isso para sensibilizar a comunidade, para a comunidade ver e também ser um agente fiscalizador da gestão e verificar se essas ações estão sendo cumpridas. Eu acho importante, né, que a ideia dos sinais, a comissão própria de avaliação, só tem sentido se você consegue, a partir da avaliação, ter ações efetivas realmente para melhorar a instituição, porque eu acho que esse é o papel realmente fundamental aí da CPA. Penso que também uma política de comunicação sistemática com a comunidade se faz necessária, né? Ou seja, esse espaço, esse canal, para que você possa sempre estar conversando com a comunidade e até mesmo mostrando a importância das avaliações e da implementação de melhorias. Uma última pergunta, Saulo. Da avaliação, alguma coisa que chamou muito a sua atenção nessa última avaliação? Algo assim, poxa, isso aqui a gente precisa tomar muito cuidado porque apareceu muito fortemente, na sua opinião? Assim, essa avaliação, nós tomamos o cuidado pela diferença como a instituição estava passando. Foi um momento muito atípico, certo? Então, a gente fez questões bem específicas em relação
a continuidade das avaliações do ano passado, dos outros anos, né? E nós abrimos um campo sobre como que os servidores estavam sentindo em questão de carga de trabalho, né? E os alunos em carga de atividades, e também sobre a satisfação do servidor e do aluno em estar vivendo dentro da instituição. E ali deu números muito parelhos, ou seja, metade da instituição falou que tem um certo nível de frustração em estar dentro da instituição, está insatisfeito ou muito insatisfeito, ou regular, para parar com o satisfeito ou muito satisfeito dentro da instituição. Isso já é um grande alerta para a instituição. É claro que a gente tem que analisar assim, ó, nós estamos no mundo de pandemia, não é só uma questão de gestão, só uma questão de sala de aula. O mundo inteiro está conspirando para que aquela resposta seja daquela forma. Por isso que o que a pessoa escreveu junto com aquela opção da resposta tem que ser levado em consideração em cada uma das respostas. E é isso que as CPAs locais estão fazendo nesses relatórios locais. E a sobrecarga de informação. É assim, as pessoas continuaram trabalhando a sua mesma quantidade de tempo, mas elas sentiram que as suas atividades aumentaram, sabe? A pressão em fazer suas atividades, o volume de ações para fazer as suas atividades aumentaram nessa mesma proporção. Então, isso é um fato interessante que tem que ser analisado. O que elas quiseram dizer com esse tipo de informação? Saulo, se me permite, eu obviamente, já ocupei essa função de pró-reitor de desenvolvimento anteriormente, sempre procurei apoiar a CPA, fica aí à disposição a estrutura da Prodin, sempre para auxiliar, tudo que vocês precisarem, né, para fazer o trabalho. Na verdade, a comissão, ela é um grande aliada à gestão da instituição, seja ela em qualquer campus, né, eu entendo que vocês fazem um trabalho fantástico. Aliás, essas perguntas finais que você acabou de se referir, elas são muito parecidas com a ideia de pesquisa de clima organizacional, se você pensar bem, com a sensação da pessoa tal. Aliás, em breve, eu gostaria até de fazer uma discussão com vocês sobre a possibilidade, numa próxima avaliação, de ter alguns elementos de clima também, né, que a gente pudesse inserir. Não sei se isso é possível ou não, eu sei que os sinais têm ali as dimensões de avaliação, mas eu gostaria de conversar, né, sobre essa possibilidade, para que a gente não tenha que fazer mais uma avaliação. O que a gente, por exemplo, a gente queria fazer uma avaliação de clima organizacional agora, no início da gestão, para ter uma fotografia da sensação, mas a gente acabou de fazer a avaliação CPA e a gente preferiu não fazer, para não causar confusão na comunidade. Então, é importante que a CPA ela seja empoderada nesse processo, seja respeitada e realmente as ações, as avaliações sejam consideradas, né, para o planejamento da instituição. Obrigado mais uma vez, muito obrigado. Suas considerações finais aí, a gente vai encerrando, agradecendo muito a sua contribuição e espero conversar contigo mais outras vezes. Eu espero que a gente possa ter esse espaço sempre de diálogo, que essa é a marca da gestão do professor Gariba, ele já vem trazendo isso aí no seu primeiro mês de gestão e a gente espera que os próximos anos seja de muito diálogo com todos os segmentos e com todos, vamos dizer, as comissões e grupos de trabalho que estão trabalhando aí no IFSC. Bom, nós como CPA agradecemos esse espaço de estar participando do processo de planejamento institucional. É muito importante ocupar esse espaço dentro do planejamento, né? É importante que a CPA seja sempre ouvida dentro desse processo e agradecemos aí a participação no seu espaço, Josué. Valeu, fique bem, fique com saúde aí, fique em paz aí. Valeu, obrigado, Saulo. Valeu. Abraço.